Chegando aqui para vocês com mais um vídeo aí do Thiago Leifert falando sobre, analisando o jogo do Palmeiras, e também vou trazer para vocês depois um dado muito interessante em relação ao jogo de ontem, uma parada que inclusive a gente até comentou aqui no pós-jogo, para vocês verem como faz diferença algumas ações aí que o clube, que a gente, inclusive você como torcedor, eu aqui também como torcedor e como comunicador, cobrava da diretoria. Mas vamos ver o que o Thiago falou em relação ao jogo de ontem. Será que ele tá animado? A cara dele de animado com a liderança do Palmeiras. Sabe que eu vejo coisas em comum entre o jogo Vasco e Palmeiras e o jogo Cruzeiro e Flamengo. E até só não vou analisar os dois juntos, porque eu vou chamar o Canedo pra gente falar do Flamengo e do Cruzeiro com outra voz aqui, pra vocês terem outra opinião. Mas assim, o Vasco e o Palmeiras, o Vasco, cara, assim como o Cruzeiro, competiu contra um time que supostamente está mais organizado há mais tempo e melhor, certo? O Vasco contra o Palmeiras, o Cruzeiro contra o Flamengo. E o Vasco, deu trabalho, competiu, chegou, tentou, se esforçou, mas eu não achei em nenhum momento que o Vasco teve mais, que o Vasco ganharia o jogo. Eu não fiquei com... Eu não tive a sensação... Embora o Vasco tenha melhorado, tenha jogado, competido e tal, eu não fiquei com a sensação de que o Vasco ia vencer a sua partida. Até porque o Vasco e o Palmeiras não disputam a mesma coisa. Eu acho que você, torcedor do Vasco, vai concordar comigo. Ralf Avalon vai concordar comigo. Eles não estão disputando o mesmo lugar da tabela. Esse é um jogo que o Vasco, se empatasse, tava bom. O Vasco empatou com o Palmeiras. Nesse momento do ano, a pausa para o Mundial é capaz de mudar bastante coisa. Mas o Vasco, ele vai ali, ele fala assim, não é hoje que eu vou ganhar do Palmeiras, não é hoje que eu vou achar um time. Até o Verratti não jogou, o Coutinho não jogou. Era um jogo para empatar, para competir, e o Vasco competiu, né? Também não adianta organizar de lá, soltar bum, falta raça, não é isso. Competiu, tá tentando, mas eu não fiquei com a sensação de que o Vasco ia vencer o jogo. Aí você pega o Palmeiras jogando, estava até um pouco mais organizado que o normal, mas na hora que começam as trocas, né, de segundo tempo, putz, você vê a qualidade. E o azar que o Vasco tá também, assim como eu falei do Santos, cara. O Lloyd e o zagueiro lá machucam quase ao mesmo tempo. O Lloyd estava jogando bem, ele estava errando, mas ele estava incomodando a defesa e, vai lá e, cara, machuca o Lloyd. Cara, também é uma zica desgraçada, assim. E aí quando o Palmeiras começa a trocar, vem coisa melhor, entra Paulinho, como é que você vai competir contra isso? O problema foi o anaeróbio. Flaco Lopes, o anaeróbio, poderia ter matado o jogo, né? Mas com a oferta alta de oxigênio, ele respira, ele tem um pouco, na hora que ele respira, ele se embanana um pouco, o anaeróbio. E aí ele acabou chutando para fora. O Vasco também não pode se dar ao luxo de, num jogo desse, sair jogando dentro da área da forma como saiu jogando. Esse é um jogo quase de Copa, é um jogo contra o líder do torneio. Você não pode tentar fazer uma saída, sei lá se era para pressionar o Fernando Diniz, que poderia estar assistindo, falar, professor, ei, olha o que a gente consegue fazer aqui, hein? Vamos sair tocando dentro da área, hein? E aí, deu errado. Mas foi normal, eu achei. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é aquilo, é isso aí, Danilo. Estamos competindo, Vasco da Gama. Eu não achei em nenhum momento que o Vasco fosse vencer aquela partida. E o Palmeiras hoje é líder por causa do escorregão do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos entrar em Corinthians e... Sobre isso, até trouxe ontem, inclusive, as entradas do Palmeiras durante a partida que fizeram muita diferença, né? Pra gente até analisar aqui certinho. O banco ontem, e isso que eu falo, a gente sempre cobrou muito da relação da diretoria, porque a gente sabe a diferença que faz você ter um banco de qualidade. Ontem entrou Aníbal Moreno, que dá o passe pro gol do Flaco, que o Flaco acabou perdendo ali, um passe absurdo. Entrou Paulinho, né, que tá ainda pegando ritmo de jogo, mas sempre que entra dá um trabalho. Lucas Evangelista. Entra o Flaco Lopes e entra o Alan, que aí entra na parte da base, mas, meu Deus, como joga a bola esse moleque, cara. Eu não sei nem qual que é a posição dele, porque ontem ele entrou meio de ponta, mas ele já fez a 8 também, então, assim, ele entrou muito bem. E ontem, assim, ele colocou o jogo debaixo do braço, assim,
né? Colocou o jogo no bolso, melhor dizendo, e fez muita diferença. Ele fez muita diferença ontem, então passa por isso. E aí o Globo Esporte trouxe o número aqui, ó, investimento de quase $500 milhão surte efeito e faz Palmeiras viver melhor momento da temporada. E aí até eles destacam aqui, ó, mudança de postura no mercado. E aí eles trazem, obviamente, aqui os números. Deixa eu ver até uma fala do Abel aqui, ó. Uma das coisas que esse clube tem e que esse treinador adora é paciência, que nós acreditamos no processo. Ele falou sobre o lance da paciência, inclusive com o Giai, falou do Vitor Roque. E aqui os números, né? Vitor Roque, 25,5 milhões. Paulinho, 18 milhões. Facundo, 12. Emiliano Martins, 7,5. Que foi extremamente cornetado quando chegou e hoje, putz, pode se colocar aí como titular absoluto, né? Tirando a vaga do Aníbal Moreno. Você tem aqui também o Mikael de 6 milhões, ó, mais barato que o Bruno Fux. Uma troca com o Caio Paulista, que, meu Deus, como que a gente acertou nessa troca, hein? Bruno Fux, além de um ótimo zagueiro, ali na parte defensiva também ajuda muito na construção. O Lucas Evangelista aí, o mais barato, o Lucas Evangelista, 4 milhões de euros, que dá 24 milhões de reais. O Abel já falou muito sobre isso. Qualidade custa caro, né? Ele já falou muito sobre isso e não adianta. É você olhar para o banco de reservas, no jogo igual ontem, você poder mexer e não cair a qualidade, né? E em alguns jogos você poder mexer e mudar o jogo, né? Você poder realmente fazer aquelas mudanças que surtem efeito. O Palmeiras não tinha isso. O Palmeiras olhava para o banco, eu falei isso já bastante vezes aqui no canal. A gente jogou com o Bahia no passado. O Bahia tinha mais opções de banco que o Palmeiras, né? Hoje, inclusive, está extremamente equilibrado. O Bahia está com muitas boas opções também. Mas só para a gente fazer um paralelo, o Bahia tinha mais opções que o Palmeiras. O Fortaleza, que a gente jogou recentemente, aquele sofrimento, 2-1, pênalti no final e tudo mais. O Fortaleza, naquele dia, estava com muitos desfalques. Eu trouxe aqui no pré-jogo e tinha muitos desfalques no Fortaleza. E ainda assim, eles conseguiram jogar com o time competitivo, um time forte e inclusive quase que empatam o jogo ali no final. Então, até os times que hoje, antes a gente considerava aí médios, né, de meio de tabela, que vai brigar com o rebaixamento, hoje esses times estão com o elenco com opções de chegar chegar no segundo tempo, poder olhar ali pro banco de reservas e ter opções. A gente olhando até inclusive aqui, ó, talvez aqui desse G6 aí, a gente não tenha isso do próprio Bragantino. O Bragantino joga hoje, inclusive, pode chegar até a liderança, sabe? Porque o Bragantino pode ir a 16 e tem 3 saldos de gol. O Palmeiras tem 5, se mete um 3-0 ali, joga contra o Mirassol. É que eu acho que é um joguinho difícil também, que o Mirassol tá bem chatinho os jogos que eu vi. Mas, de qualquer forma, tirando o Bragantino aí, o restante aí, ó, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, até mesmo o Fluminense tem algumas opções de banco, próprio Bahia, aí beleza, Ceará, o Corinthians também acho que tem um time ok de titular, mas quando começa a mexer não tem tanta qualidade. O Internacional tem isso, então assim, se você olhar o G6 ali, eu acho que só tirando o Bragantino, todos têm algumas opções aí, óbvio. Mais forte, outro mais fraco, mas os elencos ali na linha no G6, como dizem, o pessoal gosta de Premier League aí, o Big Six. O Big Six hoje só o Bragantino aí, que não tem um elenco vasto, mas de restante aí tem algumas opções, né? E especialmente os dois com mais opções, Palmeiras e Flamengo hoje estão na liderança. Talvez não. Se a gente não tivesse essas opções hoje, a gente não seria líder do campeonato, tá? Então faz muita diferença. Já olhando a próxima partida, olhando obviamente aqui a próxima partida do brasileiro, né? O Palmeiras tem aí o São Paulo, nesse meio caminho tem o Cerro Porteño, então vai ter que girar o elenco, né? Tem o Cerro Porteño fora de casa e no Brasileirão. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, que é muito interessante aí no Brasileiro também, porque o Palmeiras pega o São Paulo, como eu disse, e o Flamengo pega o Bahia. Não é um jogo fácil pro Flamengo, assim como não foi pra gente. Pode ser que o Flamengo também perca pontos na próxima rodada e pode ser também que o Palmeiras, se ganhar do São Paulo, se distancie um pouquinho mais. Mas ainda é cedo, ainda tem Libertadores nesse meio tempo, a gente vai comentar sobre ela também, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante. Tamo junto.